Jesus era mesmo capaz de fazer milagres? Esta é a tumba onde Jesus foi sepultado, onde ele ressuscitou. 2000 anos depois, é possível explicar feitos sobrenaturais? Foram pães, exatamente como este, que Jesus multiplicou milagrosamente. É possível chegar ao exato local onde aconteceram? É muita emoção estar aqui neste momento. Quem são os habitantes destes lugares? O que pensam? O que sabem? Curar doentes, multiplicar alimentos e até trazer à vida pessoas mortas. Mitos ou verdades? Durante meses, nós, os repórteres, investigaram o assunto. Viajaram milhares de quilômetros em busca de respostas. A trajetória do homem que confundiu a ciência e os religiosos. Boa noite. 7 histórias de comoção, dor e entrega. 7 destinos para encontrar na Terra Santa. 7 entre os muitos milagres registrados no tempo. A partir de agora você vai acompanhar uma grande reportagem com 7 capítulos inesquecíveis do cristianismo e que até hoje intrigam muita gente. No alto da colina, vemos Caná. Cidade localizada a poucos quilômetros de Nazaré, no norte de Israel. Entramos numa típica cidade palestina. Aqui, referências a casamentos estão em muitos lugares. Não se trata de mera coincidência. Afinal, é aqui em Caná, numa festa de casamento, que Jesus tornou pública a sua vocação de ajudar as pessoas. Nós estamos caminhando pelas ruas de Caná da Galileia, passando agora em frente ao local onde era a casa do discípulo Natanael, e vamos ao exato local onde Jesus fez o primeiro milagre. Pouco resta da sinagoga onde o casamento foi realizado. Em 2004, arqueólogos confirmaram cientificamente a existência do local. Surgem vestígios da antiga vila de Caná, próximos à atual cidade. 2000 anos depois, vamos conhecer o que restou da antiga sinagoga. Estes escritos em aramaico, em um mosaico, são provas arqueológicas de que o local em que Jesus fez o milagre é realmente aqui. As paredes, o chão da sinagoga, onde aconteceu o casamento. E nós podemos observar que existem várias notas aqui, tem dinheiro de vários locais do mundo, tem dólar, tem shekels, que as pessoas jogam o dinheiro aqui na esperança de que também sejam beneficiadas com algum milagre. Voltamos no tempo. Diante de todos os convidados, algo difícil de acreditar está para acontecer. Era uma festa de casamento. Jesus e a mãe dele, Maria, haviam sido convidados. Tradicionalmente servia-se o vinho, que era sinônimo de alegria. No meio da festa, o vinho acaba. A falta dele é grave. Para entender por que a bebida é tão valiosa, é preciso mergulhar nas tradições judaicas. Um achado recente nos leva para a estrada.
Estamos a caminho de Nazaré, a cidade onde Jesus passou a maior parte de sua vida. Logo na chegada, a imagem surpreende. Essas pessoas fazem questão de se vestir e trabalhar como há 2000 anos. É como se nossa equipe voltasse no tempo. Para sobreviver, os habitantes escolhem entre a agricultura, o pastoreio e o artesanato. Em 1996, o arqueólogo norte-americano Steve Fan é contratado para construir um vilarejo como dos tempos bíblicos. As escavações começam e ele encontra algo totalmente inesperado. Um lagar de 2000 anos. Lagar é esse conjunto de pedras e reservatório. A equipe da Record consegue autorização para experimentar essa preciosidade. Nos é permitido usar o lagar da mesma maneira em que os vizinhos e amigos de Jesus faziam. É claro que na época de Jesus o vinho era produzido de uma forma totalmente artesanal. E as uvas, elas eram pisadas, eram amassadas com os pés. Esse local onde nós estamos é um achado arqueológico muito importante. Era exatamente assim que funcionava. O líquido, ele escorria por essa canaleta e era acumulado nesse tanque inferior. A boa colheita, a produção e a degustação do vinho sempre são motivos de alegria. A mesma alegria é vista até os dias de hoje nos casamentos judaicos. Neste momento, o vinho, sempre presente, sela a união. Tradição que o Filho de Deus conhecia. Falta vinho no casamento em que Jesus está. É preciso agir. Jesus então espanta a todos. Pede que os empregados encham 6 talhas de água e levem para ele. Ao ser servida, a surpresa. A água já não existe mais. As talhas estão cheias de vinho. O feito de Jesus espalha a felicidade. Mas o que de fato aconteceu naquele dia? Existe explicação científica para o milagre? O que dizem os especialistas? O historiador Gershon Nerel vive numa espécie de museu particular. No seu jardim, várias peças antigas, resultado de uma vida dedicada aos estudos dos tempos de Jesus. Como a história pode explicar os milagres de Cristo? Para ele, em Israel, história e arqueologia se misturam. O historiador revela: é inegável que os relatos bíblicos são bastante confiáveis, uma vez que os locais por onde esteve Jesus já foram quase todos confirmados pelos cientistas. Assim é a Terra Santa. Escadarias, templos, tanques. A cada nova escavação, uma surpresa. Provas surgem a todo momento. Acreditar nos milagres de Jesus é apenas uma questão de fé. Mar da Galileia. É de lá que muitos moradores da Terra Santa tiram seu sustento há milhares de anos. Mas nos tempos bíblicos, uma grande seca roubou a esperança dos pescadores. Cenário propício para mais uma ação surpreendente de um homem fora do comum. A lua cheia promete mais um dia de fartura no Mar da Galileia. Desde os tempos bíblicos,
Os homens dependem do grande lar. Os tempos mudaram, mas a luta dos pescadores continua a mesma. Então nós vamos acompanhar o Aminon num dia de trabalho dele. Vamos lá, Aminon? O pescador tem que vir todos os dias aqui para o Mar da Galileia para retirar o peixe, o alimento de cada dia. É claro que ele tira para comer e também para vender. É o meio de vida do Aminon, como os pescadores da época de Jesus. O cenário é deslumbrante. Por essas águas, Jesus esteve diversas vezes. Aqui, Jesus andou sobre as águas. Aqui, Jesus também acalmou a tempestade. Pilotar este barco típico da Galileia é tarefa difícil. Aminon precisa de força e equilíbrio. Controla esses remos grandes e pesados em pé. Ele me convida a jogar a rede no Mar da Galileia. Eu aceito o desafio. Vou repetir o que faziam Pedro e Tiago, pescadores e discípulos de Jesus. Aminon bate na água para atrair os peixes. Agora ele vai tirar a rede e eu vou ajudá-lo. Oh, uma tilápia! Tilápia! Oh, que bom, que alegria! Outra tilápia. Ele está muito feliz. Ele está muito feliz. Aleluia! Que beleza, mais duas tilápias aqui. O peixe da mesma espécie da tilápia brasileira, aqui em Israel ganhou um nome especial: São Peter, uma homenagem a Pedro, o pescador de homens. Aleluia! Toda Rabbah Elohim. Nossa expedição não pode parar. Estamos atrás de provas da passagem de Jesus por aqui. Contornamos o lago por estradas modernas. Há 2 milênios, a água era muitas vezes a única via de acesso entre as cidades da região. No caminho, a prova arqueológica que procurávamos. Estas imagens são raras. Elas mostram o momento exato em que o objeto foi encontrado em 1986. Hoje o volume do mar está normal, mas há 23 anos, uma grande seca castigou a região. Foi quando 2 pescadores fizeram uma descoberta muito importante. Eles encontraram no meio do lodo um barco igualzinho aos barcos da época de Jesus. Foram 2 irmãos que encontraram. Aqui estão eles, o Moshe e Yuvi. Moshe quer dizer que veio das águas. Moisés veio das águas. Moshe, Moisés. E, coincidentemente, ele e o irmão que tiraram esse barco das águas. Os irmãos chamaram um arqueólogo. A alegria estava estampada no rosto de todos. No momento em que tocaram o barco, começou uma chuva torrencial. Depois, um arco-íris intenso se formou. Moshe acredita que era um sinal. Uma permissão para que os irmãos da Galileia pudessem levar adiante as escavações. Um mutirão foi formado. Dezenas de especialistas correm para o local. Eles sabiam que estavam diante de um tesouro arqueológico. É difícil afirmar, mas este barco pode ter sido usado por Jesus.
Jesus andou e muito pelo grande lago. Segundo as Escrituras, foi justamente aqui que ele deixou os então pescadores Pedro e Tiago, espantados com mais um dos seus atos sobrenaturais. Jesus estava neste local pregando para uma grande multidão. Imagina isso aqui cheio de gente, como existem essas pedras. E essa multidão o empurrava, o apertava. Foi quando Jesus olhou para a água e viu que aqui existiam 2 barcos de pescadores. Ele pediu para um dos pescadores, que era Simão Pedro, que emprestasse o barco. Ele começou a pregar de dentro do barco para não ser empurrado pela multidão. Jesus então pergunta a Simão Pedro, como foi a pescaria? E ele disse, não pescamos nada a noite toda. Jesus diz a ele que jogue a rede novamente. Simão Pedro acredita em Jesus, joga a rede e a rede vem cheia de peixes. Até então, Simão Pedro não sabia quem era aquele homem, mas ele percebe, tratava-se de Jesus. Então ele se ajoelha aos pés de Jesus e diz, afasta-te de mim porque sou um pecador. Jesus diz a ele, não temas, doravante serás pescador de homens. Depois desta experiência, Simão Pedro passa a seguir Jesus e se torna um dos discípulos mais importantes do Novo Testamento. Você vai conhecer agora um homem simples que vive num casebre, mas que não vende seu quintal milionário por nada deste mundo. O motivo? Ismael é dono de um achado arqueológico recente, palco de mais uma passagem de Jesus.